Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do Meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos. É sempre um prazer muito grande revê-la, estar em sua sempre simpática e carinhosa companhia. Para mim, Cláudio Cardoso, um grande privilégio me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudo. Meus amigos, reunidos então aqui, mais uma vez para tratar da nossa queridíssima contabilidade geral. Então, dentro desse nosso curso de contabilidade introdutória, os aspectos iniciais da nossa querida contabilidade, apresentamos hoje a nossa aula a respeito do método das partidas dobradas. Então, meus amigos, aula fundamental. Na nossa aula anterior, nós começamos a preparar o terreno para essa aula de hoje, ao conhecer o conceito e o funcionamento mínimo gráfico de uma conta contábil, né? O título que representa graficamente cada elemento patrimonial. Então, na nossa aula de hoje, vamos entender, conhecer a metodologia contábil, o método das partidas dobradas, o famoso débito e crédito. Perfeito? Ah, meu Deus, Cláudio, já estou ficando nervoso. Calma. Lembra da nossa conversa em nossa primeira aula, ok? Débito e crédito são meras convenções, tá certo? Do mesmo jeito que você aprendeu quando era criança a somar, subtrair, multiplicar, dividir, né? Você partiu do zero e aprendeu uma convenção e repete ela até hoje. Aqui é a mesma coisa. Na nossa aula de hoje você vai entender alguns porquês na sua vida, vai conhecer uma nova metodologia, tá certo? Uma nova forma, uma convenção que você vai praticar inúmeras vezes, até que essa convenção vai se tornar natural para você, sem problema nenhum. Então é muito bom dizer que essa aula, a primeira aula anterior, sobre contas, importante. Essa aula de hoje, que vai apresentar definitivamente o método das partidas dobradas. E a aula que vem na sequência, a aula a respeito do balanceio de verificação, e que contém os exercícios dirigidos de débito e crédito, e questões de prova que envolvem lançamentos contábeis e números, né? São as aulas mais importantes, não diria eu do curso de contabilidade introdutória, diria eu do seu curso de contabilidade como um todo. Se você não entender a alfabetização contábil, você não vai conseguir prosseguir na matéria, né? Isso é assim em qualquer disciplina, né? No português você não pode aprender interpretação de texto, você não pode entender aspectos mais avançados se não souber ler e escrever. Na matemática você também não vai aprender integral, derivada, diferencial, trigonometria, se não souber os números, se não souber somar, multiplicar, dividir, subtrair. Na contabilidade também, você não vai aprender operações com mercadorias, não vai aprender as demonstrações, se não souber débito e crédito, não souber o método das partidas dobradas. Então eu peço sua concentração, sua preciosa atenção para essa nossa aula de hoje, que é, repito, muito importante, decisiva para o sucesso do nosso curso. Tenho certeza que o seu sucesso será pleno e você vai, depois de assistir essa aula algumas vezes e praticar um pouco, você vai achar isso aqui muito tranquilo, muito natural. Então vamos lá, a nossa aula sobre o método das partidas dobradas. Então olha lá, meu povo, débito e crédito. Então, gente, o que acontece? A dificuldade principal para aqueles que iniciam o estudo da contabilidade reside no fato de que o estudante é levado a pensar que débito é coisa desfavorável e crédito, ao contrário, coisa favorável, quando se trata apenas de uma questão de ordenação ou de organização, mera convenção contábil. Perfeito? Então, gente, a primeira coisa que a gente vai estipular aqui é o seguinte, olha lá. Como a conta tem dois lados, nós já vimos aqui o razonete, né? Na nossa aula anterior, o razonete é chamada conta T, né? Que a gente vai utilizar direto aqui. Como a conta tem dois lados, o esquerdo e o direito, foi escolhido um lado para os débitos, o lado à esquerda do T, e o outro para os créditos, o lado direito. Seguindo, como veremos, a mesma lógica do balanço. O balanço também tem lado esquerdo e lado direito, e você vai perceber daqui a pouquinho uma identidade entre o lado esquerdo do balanço, o ativo, e o lado esquerdo da conta, o débito. Entre o lado direito do balanço, o passivo e o patrimônio líquido, e o lado direito da conta T,
o crédito. A gente vai perceber daqui a pouquinho identidades, né, similitudes nesse tipo de convenção. Então, olha aqui. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro, estipular aqui. Débito da empresa, que a gente aprendeu na nossa aula, lá no comecinho do curso. Débito da empresa, dívida que a nossa empresa tem, obrigação da nossa empresa, tá certo? No sentido próprio que você conhece, né, traz do seu cotidiano, da sua vivência, débito, coisa ruim, negativa, dívida, obrigação. Débito da empresa. Nada tem a ver, é diferente de débito da conta. Débito da conta, mera convenção, mera noção matemática de controle, para aumentar ou diminuir o saldo de uma conta, dependendo da sua natureza. Então, debitar uma conta não tem nada de bom nem de ruim. Perfeito? Idem por crédito. Crédito da empresa vem do seu cotidiano, vem da sua vivência correta. Crédito da empresa é coisa boa para a empresa. Crédito da empresa é um direito que ela tem perante alguém, ela tem algo a receber. Então, isso é um crédito da empresa. Isso é uma coisa totalmente diferente de crédito da conta. Crédito da conta, repito, mera convenção. Tá? Crédito da conta é um operador matemático. Né? Eu vou aumentar uma conta creditando ela. Outro tipo de conta eu vou diminuir creditando ela. Então, serve apenas para somar ou subtrair saldos de uma determinada conta. Então, esquece, tá certo? Essa ideia de bom e ruim quando a gente estiver trabalhando dentro de uma conta contábil. Isso não importa, não interessa. Tá? Então, gente, isso aqui é muito, muito, muito importante. Tem o selo, né, o carimbo, Cláudio Cardoso, de importância. Perfeito? Mas, Cláudio, me explica só uma coisa. Por que, afinal de contas, que na contabilidade é tudo ao contrário? Quando eu penso que é débito é crédito, quando eu penso que é crédito é débito, eu trago aquela ideia de fora de que débito é coisa ruim, crédito é coisa boa. Por que que então, na hora de fazer as convenções ali, quando for o ativo, que é bem direito, que é coisa boa, eu vou fazer débito? Eu pensava que era crédito. E o oposto, quando for o passivo, né, que são as minhas obrigações, que eu penso que é uma coisa ruim, é uma dívida da empresa, aí eu vou fazer crédito. Como é que é isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, você vai lembrar da sua aula passada, quando a gente falou aqui na teoria personalista, em que as contas representam pessoas que se relacionam com a minha empresa. Então, vamos lá. A minha empresa faz uma venda a prazo. Né? Então, ela entregou um produto e ainda não recebeu daquele cliente. Ela passa a ter um direito contra aquele cliente. Perfeito? Um direito que ela vai registrar, como veremos, numa conta chamada cliente. Então, a minha empresa tem o direito. A minha empresa tem o crédito. Crédito da empresa. Perfeito? Aí imagina, faz essa abstração. Imagina que a minha empresa pega o crédito que ela tem. Lembra da teoria personalista? Que as contas são pessoas? A empresa pega esse crédito que ela tem e entrega a uma pessoa. A uma pessoa, né, que é uma conta denominada cliente. O que essa conta, o que essa pessoa passa a ter perante mim? Olha, eu tenho direito que era meu, eu te entreguei. Você agora está em débito comigo. Percebe? Então, a conta, né, que é a pessoa a quem eu entreguei, passa a estar em débito perante a companhia. Então, a conta cliente, como veremos, será debitada. Tá certo? Ah, Cláudio, então por isso que é o contrário é. Mas sabe por que você pensa que é o contrário? Por conta da sua vivência bancária. Tá certo? O que acontece no banco? Né? Porque você pega lá seu extrato e você vê lá que quando você deposita um dinheiro na sua conta, aparece lá um Czinho do lado, né? Fez crédito. Né? E quando sai dinheiro da sua conta, aquilo que a gente nunca quer, aparece um Dzinho lá de débito. Então você pensa, bom, quando entra dinheiro na minha conta, crédito é bom. Quando sai dinheiro da minha conta, débito é ruim. O que está acontecendo ali na realidade, gente? Quando você deposita dinheiro num banco, o banco passa a ficar com o seu dinheiro. Tá certo? Quando o banco está com o seu dinheiro, o que o banco passa a ter perante você? O banco passa a ter uma obrigação perante você. Percebe? Então você vai lançar lá uma obrigação. Você, tá certo? Tem um direito contra o banco.
então o banco vai lançar lá o movimento a crédito. Então, existe aquela obrigação, creditor, que como veremos, contas de passivos são contas com natureza credora, mera convenção. O banco tem um passivo, né, com relação a você, uma obrigação. Quando você vai lá e saca o dinheiro, ou quando você vai lá e paga uma despesa, tá? Ao contrário, tá certo? O banco diminui aquela obrigação que ele tem perante você. Se para aumentar ele creditou, para diminuir ele debita, tá certo? Então você, tá certo? Que coloca lá um dinheiro na conta corrente bancária, você passa a ter um direito, tá certo? Um crédito seu contra o banco. O banco está em dívida com você, tá certo? E registra essa dívida numa conta com natureza credora, como veremos aqui, tá? Ao contrário, quando o banco te paga, te devolve o dinheiro, você saca o dinheiro, ele diminuiu aquela dívida, ele debitou aquela conta. Então não tem nada de ao contrário, tá certo? Você faz apenas movimentos oriundos do extrato, né? E você então acaba associando na sua vida pessoal, tá certo? Trazendo da sua vida pessoal termos que são internos do banco e, né, pensando na ideia de que quando entra dinheiro na sua conta é crédito, quando sai é débito. Mas para o banco ele enxerga exatamente de maneira oposta. Quando coloca dinheiro lá, ele está em dívida com você. Quando sai, ele diminui a dívida. Percebeu? Muito bem. Então isso é só para vencer a sua resistência natural com relação a essa história de ser tudo ao contrário. Só para não te deixar, tá certo, sem resposta. O cara, Cláudio falou, mas até hoje eu não entendi por quê. Bom, já está explicado por quê. Mas não é assim, é claro, que você vai construir um lançamento contábil na hora da sua prova. É fácil construir um lançamento contábil, Cláudio. É só eu pensar em como eu faria na prática, né, com os meus conceitos de bom e ruim, aí na hora da prova eu faço o contrário, já sei, já acertei. Porque eu sei que na contabilidade é tudo ao contrário. Não, não é nada assim que você vai fazer. Perfeito? Então, começando agora a estruturar a maneira como você de fato vai fazer isso em prova, eu vou te dizer o seguinte. Os débitos na contabilidade correspondem às aplicações de recursos. Sempre que eu investir recursos em alguma coisa, eu vou debitar uma conta. Ao contrário, os créditos simbolizam origens de recursos. Gente, esse slide ele é fundamental para o seu estudo. Isso aqui você tem que botar na sua massa e decorar rapidamente, né? Débito corresponde a uma aplicação de recursos. Créditos correspondem a origens. Eu costumo falar DA-CO, DACO. DA, débito, aplicação. CO, crédito, origem. DACO, DA-CO. Beleza? Então fixa isso. Cláudio, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Isso quer dizer então o seguinte. Olha lá. Imagine você que uma empresa adquire um veículo à vista, com o pagamento em cheque. Então, já começando a apresentar a ideia do método das partidas dobradas, sempre que eu tenho um fato contábil, eu terei, no mínimo, duas contas contábeis, duas classes de elementos patrimoniais sendo envolvidos, né? Então, quando eu compro um veículo à vista, eu que, digamos, não tinha veículos, agora passo a ter. Então, uma das classes patrimoniais movimentadas é a conta veículos. Perfeito? E se eu comprei esse veículo à vista pagando em cheque, saiu dinheiro da minha conta corrente bancária. Não é verdade? Então existe um segundo componente patrimonial, uma segunda classe patrimonial, uma segunda conta a ser movimentada. A conta que registra o dinheiro que eu tenho em conta corrente, que vai ser diminuída, é a conta bancos, conta movimento. Então eu tenho duas contas envolvidas aí. Veículos e bancos. Vamos pensar quem foi a origem de quê e onde foi aplicado o recurso? Qual é o nosso raciocínio? Será que o dinheiro que eu tinha na conta corrente foi origem de recurso? Recurso esse que eu apliquei na compra de um veículo? Será que é esse o raciocínio correto? Cláudio, isso faz total sentido. É isso. Ou será que o veículo que eu comprei é origem de recurso que eu apliquei em ter dinheiro na conta? Não, ao contrário, o dinheiro saiu da conta. Tá certo? Seria isso se eu tivesse vendido, né? A venda do veículo seria origem de recurso,
né, aplicado em aumento na conta corrente. Mas não é o que está acontecendo. Eu estou comprando um veículo. Então, o raciocínio que prevalece é o primeiro. Né? A conta corrente bancária da minha empresa foi origem de recurso esse que eu apliquei na compra de um veículo. Ah, então já entendi, Cláudio. A origem é a conta bancos, conta movimento, e a aplicação é na conta veículos. Perfeito. Então você já sabe, a aplicação vou movimentar a conta débito, a origem vou movimentar a conta crédito. É simples assim. Então olha lá. A origem dos recursos, como eu disse, para aquisição do bem, é a conta corrente da empresa. Utilizaremos então a conta bancos, conta movimento, para designar essa classe patrimonial. Então, esse nome, né, com o qual você vai se familiarizar, bancos, conta movimento, ou simplesmente, é muito comum, aqui ó, BCM. Bancos, conta movimento. Então, bancos, conta movimento é a conta que registra a nossa conta corrente. Então, os recursos que saem da minha conta corrente, têm origem na minha conta corrente, vão ser aplicados na aquisição de um veículo. Né? Veículo que será registrado numa conta chamada veículos. Então, gente, teremos débito na conta que representa a aplicação, ou seja, na conta veículos. E crédito na conta denominada bancos conta movimento, que representa a origem dos recursos. Então, olha só. Pensando agora em origens e aplicações, eu quero que você perceba o seguinte. O ativo, ele é composto de bens e direitos, você sabe. Né? Já o passivo, composto de obrigações com terceiros e de obrigações com os sócios. Então eu indago a você. Por que a companhia contrai obrigações com terceiros ou com os próprios sócios? Por que a companhia vai a um banco e toma um financiamento? Por que a companhia pede capital ao sócio? Ela faz tudo isso porque ela precisa de fonte de recursos. Ela precisa de origens de recursos. Então a gente costuma dizer que o passivo exigível, né? O passivo, a obrigação com terceiros, e o passivo não exigível, o patrimônio líquido, são as fontes de recursos, são as origens de recursos da minha empresa. Né? Origens extras, né? Recursos esses que a minha empresa quer para quê? Para aplicar na aquisição de bens e na obtenção de direitos. Não é isso? Então fica fácil estruturar o nosso pensamento no seguinte sentido. O passivo da minha empresa representa as origens de recursos, representa as fontes de recursos da minha empresa. Já o ativo representa em que esses recursos foram aplicados, representa as aplicações de recursos. Mas, Cláudio, espera aí. Estou fazendo então agora aqui uma associação. Você falou que quando é origem, eu acredito. Falou agora que o passivo representa as origens. Então a gente pode dizer que o passivo está ligado intimamente ao crédito? Está. A gente vai ver que as contas de passivo têm natureza credora. Aumentam por crédito, diminuem por débito. Né? E o oposto, Cláudio, o ativo, mesma coisa. Você falou que os débitos correspondem às aplicações de recursos. Também disse que o ativo corresponde às aplicações de recursos. Então eu posso associar o ativo ao débito? Pode. As contas do ativo têm por natureza saldo devedor. São contas com natureza, como veremos, devedora. Aumentam por débito, diminuem por crédito. Ok? Então essa associação ela é muito importante também para o seu pensamento, para o seu estudo. Então olha lá, olha. Como eu disse, o ativo, que representam os bens e os direitos, a parte boa para a minha empresa, que representa crédito da empresa, que nós já vimos aqui ser diferente de crédito da conta. Então, ao contrário, né? Ele que representa direitos, créditos da minha empresa, tem natureza devedora. Vai ser composto por contas com natureza com saldo devedor, porque o débito simboliza as aplicações de recursos e o ativo também. Já o passivo, as minhas obrigações, as dívidas da minha empresa, os débitos da minha empresa, no sentido negativo que você conhece, vai ser composto de contas com natureza credora,
porque os créditos simbolizam as origens e o passivo é a origem, é a fonte dos recursos para a minha empresa. Né? Então fica aqui a ideia muito importante, né, de que o ativo vai trazer contas com natureza devedora, por representar aplicações de recursos. O passivo, ao contrário, contas com natureza credora, por simbolizar origens de recursos. Combinado? Muito bem. Então agora eu vou apresentar para você o chamado método das partidas dobradas. Né? Você sabe que partida é sinônimo de registro, é sinônimo de lançamento. Né? Tudo isso sinônimo do ato de escriturar, tá certo? Então, adotando uma linguagem própria, registrar os fatos contábeis, lançar os fatos contábeis em livros especiais. Então, método das partidas dobradas, poderíamos chamar de método dos registros ou dos lançamentos dobrados. Então, por que dobrados? Como eu já disse aqui na nossa aula anterior sobre contas, e já disse aqui também nessa aula de hoje, em cada fato contábil acontecido na minha empresa, sempre, no mínimo, 2 contas serão movimentadas. No mínimo, 2 classes de elementos patrimoniais sofrerão alteração. Precisarão de registro, precisarão de lançamentos, precisarão de partidas. Então, daí, partidas dobradas. Eu faço, né, não um único registro, não um único lançamento, não um único uma partida, mas sempre no mínimo 2, sempre no mínimo 2 contas movimentadas. Então, olha aqui, ó. Pensando agora em termos de valor, outra premissa básica do método das partidas dobradas. O total lançado a débito sempre será igual ao total lançado a crédito. Então, a cada lançamento que eu tenha que fazer, que você já sabe que vai envolver no mínimo 2 contas. Né? Então, acompanhado disso, vem a ideia de que toda partida corresponde a uma contrapartida. Ou seja, a cada conta movimentada tem no mínimo mais uma conta sendo movimentada também. E é claro que eu espero que você entenda que se uma conta é movimentada a débito, a outra necessariamente deve ser movimentada a crédito. Ou o contrário, se a primeira conta foi movimentada a crédito, a outra conta será necessariamente movimentada a débito. Então, pensando, no mínimo 2 contas, uma movimentada a débito, outra movimentada a crédito. E voltando então agora aqui à questão dos valores. O total que eu registrar a débito será igual necessariamente ao total movimentado a crédito. Se você, por qualquer descuido, na hora de fazer um fato contábil, registrar um fato contábil, fizer um lançamento em que o total dos débitos não é igual ao total dos créditos, quando você finalizar o saldo de todas as contas e for levantar o seu balanço patrimonial, a gente não vai obter a premissa básica do balanço, que é o total do ativo ser igual ao total do passivo. Se você errar em qualquer registro, né, de maneira a não observar isso que a gente colocou aqui, total dos débitos igual ao total dos créditos, o seu balanço não fecha. Tá certo? Cláudio, como é que eu vou fazer para saber, para não ter todo o trabalho e no final não bater? Existe uma ferramenta, objeto da nossa próxima aula, chamada balancete de verificação, cuja finalidade é justamente ver se o total dos saldos devedores está igual ao total dos saldos credores, mostrando que a escrituração foi feita de maneira correta e me habilitando a poder elaborar o balanço patrimonial. Tá? Então, partidas dobradas é isso. Sempre, no mínimo 2 contas movimentadas. Uma a débito, outra a crédito. Qual que você fala no mínimo? Pode ser mais? Pode. Veremos depois as chamadas fórmulas de lançamento. Eu posso ter 2 ou mais contas debitadas. 2 ou mais contas creditadas. Não tem problema. O que é importante? Que o total que eu debite seja igual ao total que eu credite em cada lançamento que eu efetuar. Perfeito? Então, sempre 2 contas movimentadas, no mínimo, uma debitada, uma creditada, e os valores, a débito e a crédito, sempre iguais. Isso é método das partidas dobradas. Nem preciso falar da importância, né, de quão fundamental é isso aqui para o seu estudo. Né? Então, mais um carimbo aí, Cláudio Cardoso, de importância. Maravilha? Então, vamos a um exemplo. Fato contábil.
aquisição em dinheiro, retirado diretamente do caixa da empresa, de mercadorias para revenda, no valor de 5 mil. Então vamos construir aqui uma linha de pensamento. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são os, no mínimo, 2 componentes patrimoniais envolvidos. Né? Então vamos ler de novo. Adquiriu em dinheiro, retirado diretamente do caixa da empresa. Opa! Ele tirou dinheiro do caixa da minha empresa. O caixa da minha empresa, que digamos tinha 100 reais, ele tirou um dinheiro e agora eu tenho menos de 100. Então, um componente patrimonial eu já identifiquei. É a conta caixa, é o dinheiro que eu tenho que diminuiu. Tirou dinheiro do caixa para quê? Para adquirir mercadorias para revenda. Eu, que não tinha mercadoria nenhuma para revender, não tinha estoque de mercadoria, agora tenho. Então eu acabo de identificar o meu segundo componente patrimonial. Né? A conta que registra as mercadorias que eu tenho para revenda, ela pode ser chamada de mercadorias, mas ela é mais comumente chamada de estoques. Então eu já identifiquei quais são as minhas 2 contas contábeis envolvidas. A conta estoques e a conta caixa. Não é isso? Muito bem. Então, pensando nos elementos de um lançamento contábil, que nós vimos na aula passada, os elementos de movimentação de uma conta, né, eu tenho que dizer a data. Por exemplo, Brasília, 2 de janeiro de 2013. Local e data. Isso aqui são os elementos mínimos para fazer um registro no livro diário. A gente vai estudar depois uma aula específica sobre livros e vai ver tudo isso aqui novamente. Então, local e data. Indicação das contas, debitada e creditada. Olha aqui, a conta estoques e a conta caixa. Mas espera aí, Cláudio, por que é débito numa conta e crédito na outra? Então, perceba, o método das partidas dobradas. Se eu faço débito numa conta, eu tenho necessariamente outra conta envolvida. E essa outra conta tem que ser movimentada a crédito. Beleza? Mas tá bom, Cláudio, você não me respondeu. Por que é débito em estoques e crédito em caixa e não o contrário? Vamos pensar aqui, num primeiro momento, em origens e aplicações? Você acha que o dinheiro que eu tinha em caixa foi origem de recursos? Recursos esses que eu apliquei no estoque? Na compra de estoque? Ah, Cláudio, eu acho exatamente isso. Então está perfeito. Né? O dinheiro no caixa foi origem. Se ele é origem, origem é crédito. Então, crédito, olha aqui, ó, crédito na conta caixa. E eu apliquei esses recursos originados do caixa na compra de estoque. Ah, aqui está a aplicação, aqui está o débito. Então, débito na conta de estoques. Valor de 5 mil. Perceba que o total, 5 mil a débito, 5 mil a crédito. Está cumprida a premissa do método das partidas dobradas. Para finalizar esse lançamento, eu coloco o histórico. Né? Descrição sucinta do fato. Aquisição de mercadorias para revenda à vista nesta data. Podia complementar aqui, né, no valor de 5 mil, conforme nota fiscal X. Então, beleza. Está feito aí o meu registro contábil. Perfeito? Ou então na forma de razonete, na forma de conta T. Então, atenção aqui para você se familiarizar com o primeiro registro que a gente está fazendo aqui por partidas dobradas. Então, o que eu faço? Eu abro uma conta T, eu abro um razonete para cada conta movimentada. Conta caixa e conta estoques. E aí eu vou movimentar, né? Nós vimos que deveríamos fazer débito na conta estoques, porque aqui eu tenho a aplicação de recursos. Né? Então eu vou aqui do lado esquerdo da conta estoques e lanço. Beleza. Se a conta estoques está sendo debitada, eu já cheguei a essa conclusão, porque ela é a aplicação de recursos, a outra conta, a conta caixa, só pode ser creditada, fruto do método das partidas dobradas. Não é isso? Eu tenho um débito, eu tenho uma contrapartida necessariamente a crédito, e o total tem que ser igual. Né? E não é estranho a conta caixa ser creditada, porque ela corresponde à origem do recurso. Tá certo? Eu acabo de fazer aqui com você um lançamento em forma de razonete, em forma de conta T. Perfeito? Brilhante? Maravilha. E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor
bastante experiente, professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$ 60. Exatamente R$ 60 você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no La Concurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Clique like.